A paz do Senhor, estamos de volta aqui, continuando a série Comentando Provérbios. A gente deu uma parada, mas já voltamos. Capítulo 9 de Provérbios, vamos continuar o que a gente começou, né? Tá começando um projeto novo aqui no YouTube, do canal AD Madureira Nova Cruz. Se você chegou aqui apenas achou esse vídeo aleatoriamente, então esse é o canal da nossa igreja, Assembleia de Deus Mistério Madureira em Nova Cruz. E nós, toda quarta-feira, vai ter um vídeo temático, um vídeo diferente. Apesar do programa Conexão Madureira ser no sábado. Todos os sábados. Exceto eventos. Certo? E problemas técnicos. Mas todo sábado tem Conexão Madureira e toda quarta-feira vai ter um vídeo, uma programação diferente. A de hoje nós vamos estar continuando a série de estudo que nós estávamos fazendo sobre provérbios. Se você ainda não viu nenhum vídeo, eu convido você a voltar, aí entrar no canal e voltar aos outros vídeos. Tem do capítulo 1 até o capítulo 8. E hoje a gente vai continuar falando de Provérbios, capítulo 9. Nós vamos falar aqui sobre sabedoria, sobre sensatez e sobre insensatez, né? Também sobre tolice, sobre loucura. Depende aí, as Bíblias trazem traduções diferentes. Hoje nós estamos aqui com a versão NVI. NVI é a versão que a gente vai usar hoje, mas se você tem uma Bíblia diferente, não tem problema, confira aí, vai conferir na sua Bíblia que as palavras são semelhantes e a palavra de Deus é a mesma. Tá bom? Então nós vamos começar aqui, o versículo 1 ao 6 é o convite da sabedoria. O versículo 7 ao 9 é a diferença entre o sábio e o escarnecedor. É como se fosse um contraste, né? O contraste. Do 10 ao 12 é sobre o temor, o princípio da sabedoria. E do 13 ao 18 sobre o convite da insensatez, o convite da tolice, né? Então a gente vai ter aqui comparações e contrastes que o sábio escreve. Então vamos lá, vamos começar. A sabedoria construiu sua casa, ergueu suas 7 colunas, matou animais para a refeição, preparou seu vinho e arrumou sua mesa. Enviou suas servas para fazerem convites desde o ponto mais alto da cidade, clamando: venham todos os inexperientes, ao que não tem bom senso, ela diz: venham comer a minha própria comida, o vinho que preparei. Deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Essa é a primeira parte. E aí, Abraão? O autor ele começa explicando que a sabedoria construiu uma casa. Certo. E ergueu as suas 7 colunas. Isso aí é uma personificação do próprio Deus. A primeira lição que a gente aprende em Provérbios 9 é que Deus quer que a gente seja sábio. Sim. Porque o próprio texto diz que a sabedoria dá um banquete. Tem um banquete. E esse banquete é farto. Esse banquete tem pão, tem vinho, a mesa está preparada, a casa está pronta, foi matado os animais, está tudo certo. E aí ele diz: as servas agora vão chamar os inexperientes. Os servos de Deus chamam as pessoas que não têm entendimento. Então, a primeira lição que nós aprendemos é que a sabedoria, o próprio Deus, ele quer que a gente seja sábio. Ele quer que a gente esteja no banquete com ele. Sim. Porque Deus quer que a gente seja sábio. Esse texto me lembra a parábola do banquete. Sim. A parábola do banquete que o Senhor ele faz um banquete, né? E ele chama seus convidados. Só que os convidados dele dão motivos aparentemente assim, razoáveis para não ir para o banquete. Aí o que é que ele faz? Ele chama as outras pessoas da cidade. Só que os becos. Ainda assim não enche. Aí ele fala para o servo: vai sai pelos becos, os valados e vai por todo canto, chamando quem quiser vir. Então, o reino de Deus, ele está disponível a todos que quiserem se sentar na mesa com o Senhor. E aí, a sabedoria faz esse convite. A sentar na mesa do Senhor é sentar numa mesa em ganhar sabedoria, em crescer em sabedoria, né? A vontade de todo cristão, dos que já são antigos na fé, mas também os que são novos na fé, é amadurecer, é crescer em sabedoria. Então, é importante lembrar o que Tiago diz lá no capítulo 1: aquele que deseja ser sábio, peça ao Senhor que dá sabedoria a tudo que pedir com fé e com sinceridade. Vamos para a próxima parte, então? Versículo 7 ao 9. Quem corrige o zombador traz sobre si o insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreendam o zombador, caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. Instrua o homem sábio e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber.
eu acho interessante essa parte, do verso 7 ao verso 9, quando Natanael leu, porque há sempre dois grupos. Sim. Eu falei escarnecedor, só que a Bíblia aqui, né, a NVI traz como zombador, mas são sinônimos. Sim. Então, há sempre dois grupos, o grupo do sábio e o grupo do zombador. Quem são os zombadores? O texto diz que são aqueles que não aceitam a correção. Eles não aceitam ser ensinados, é aquele coração que não é ensinado. Eu acho interessante porque o contraste é o sábio. E o que é o sábio? O verso 8 e 9 diz: repreenda o sábio e ele o amará. Ou seja, o sábio é alguém que é ensinável. O verso 9 diz: instrua o sábio e ele ainda será mais sábio. Ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber. Porque um dos princípios, uma das bases de quem é sábio é a humildade. Sim. Então, a humildade é a porta de entrada para a sabedoria. O homem que é sábio, segundo a Bíblia, ele é alguém humilde, porque ele reconhece que não sabe de tudo. A gente aprendeu isso lá no capítulo 4. E o Jesus, no Sermão da Montanha, ele fala em diversos momentos sobre a sabedoria, e eu destaco duas bem-aventuranças que ele falou logo no início, que é bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que reconhecem que dependem e que não são completos ainda, e bem-aventurados, obviamente, os humildes, né? E isso aqui também me lembra outra coisa que Jesus fala no Sermão da Montanha, que é não lancem pérolas aos pobres. É um pouco difícil, às vezes, de entender esse texto, mas comparando, trazendo um contraste com o que tem aqui, é justamente isso. Cara, você talvez tenha uma experiência, tenha um conselho muito bom para alguém que precisa muito, muito embora essa pessoa não vai valorizar, vai desprezar. Por que não lançar a pérola ao porco? Porque o porco ele não sabe o valor da pérola. Então, essa é a diferença. Aqui é o contraste. Então, aqui a gente pega e mastiga para tentar engolir, digerir e fazer isso de um alimento nutritivo. Como a gente está reagindo? Como você está reagindo? Como eu estou reagindo a repreensões, a conselhos de pessoas mais sábias? Quando eu escuto algo, uma crítica construtiva, obviamente, né? Aquilo que não é construtivo a gente releva, mas quando eu escuto uma repreensão dos meus líderes, das pessoas que estão à minha volta, dos meus irmãos, mesmo que não sejam como líderes, mas também servem para isso, como é que você reage? Você reage desprezando, né? Ignorando esse conselho, talvez se irritando, se levantando contra essa pessoa, ou você se torna mais sábio após receber um conselho, uma crítica, uma repreensão. Isso é essencial. A Bíblia está nos ensinando para diferenciar quem é o insensato, quem é o tolo e quem é o sábio. Vamos agora para a próxima parte, que é do versículo 10 até o versículo 12. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Pois por meu intermédio os seus dias serão multiplicados. O tempo da sua vida se prolongará. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá consequências. Esse texto esse trecho, né, é bem interessante, porque aí vai falar novamente do temor do Senhor, que é a síntese do livro de Provérbios. Sim. Então, o resumo de Provérbios todo é o temor ao Senhor. E novamente, temor ao Senhor não é ter medo de Deus, mas é respeitá-lo, obedecê-lo, amá-lo. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Abraão, eu quero ser sábio. Como é que eu faço? A primeira lição que Provérbios ensina desde o começo é temer ao Senhor. Reverenciar o Senhor, obedecê-lo, temê-lo, porque aí nós encontramos a verdadeira felicidade. O verso 11 diz que os dias serão multiplicados e o tempo da vida prolongará. O benefício do sábio é seu. Por quê? Porque Deus está dando esse benefício ao sábio. Sim. Porque lá em Tiago diz que você só pedir que você vai receber, se pedir com fé. A gente viu, inclusive, nos capítulos anteriores, que andar em sabedoria é andar em um caminho distante de morte. Porque a insensatez, a tolice, leva ao abismo, leva a cova à morte. E outra coisa sobre isso aqui é que lembrar que Deus ele merece nossa atenção. Então, se aquilo que a gente está buscando com ser mais sábios, ser mais maduros, ser mais experientes, não começar em Deus, vai começar errado. Pode ser que a gente encontre outro tipo de sabedoria aqui no mundo. Inclusive, Tiago também fala sobre isso. A diferença de uma sabedoria que vem do alto e uma sabedoria da terra, uma sabedoria ao olhar humano.
Só que essa bênção que se estende sobre o sábio, que seus dias se prolongarão e seus dias serão multiplicados, sua vida se prolongará, o sábio que começa em Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O princípio o pilar que sustenta a sabedoria é o temor ao Senhor. A gente está vendo isso desde o capítulo 1, porque as primeiras coisas que o escritor de Provérbios fala no capítulo 1 é isso: temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E ele termina dizendo nesse versículo 9, né, que o conhecimento do santo é entendimento. Conhecer a Deus, estar próximo de Deus é entendimento. Então, conhecer a verdade e ela nos libertará. E a verdade nos guiará, né? Então vamos para a próxima parte, a última parte desse capítulo 9 de Provérbios, a quarta parte, que agora é o convite da insensatez. A gente viu o convite da sabedoria, vemos a diferença entre o zombador, o insensato e o sábio. A gente viu sobre o temor do Senhor e vai finalizar agora com a insensatez, fazendo também o seu convite. A insensatez é falta de sabedoria, é o tolo, é o zombador escarnecedor. Então, verso 13 ao verso 18. A insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. Sentada à porta de sua casa, no ponto mais alto da cidade, clama aos que passam por ali, seguindo o seu caminho. Venham todos inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz: a água roubada é doce, e o pão que se come escondido é saboroso. Mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Ou seja, nós aprendemos aqui que da mesma forma que a sabedoria tem o seu convite, que o próprio Deus tem o seu convite, nós aprendemos que a insensatez, o próprio diabo também tem o seu convite. Da mesma forma que há o banquete para a sabedoria, há também a oferta pela insensatez. É interessante porque é o mesmo texto. Aos experientes, eles clamam no ponto mais alto da cidade. Então, é interessante porque ele imita aquilo que a sabedoria faz. Ou seja, nós aprendemos que da mesma forma que existe o convite da sabedoria, existe o convite da insensatez. Da mesma forma que existe o convite para o melhor caminho, existe o convite para o pior caminho. Então, Deus está nos chamando, no verso 1 ao verso 6, para nos livrar desse caminho, que é o caminho da insensatez. Ele nos quer no caminho correto, no caminho da sabedoria. É isso aí. E, como você falou, é algo muito, muito interessante de a gente observar, que o diabo, ele sempre imita as estratégias de Deus. Porque o diabo, na verdade, desde o início, ele quer imitar a Deus. Ele quer ser como Deus. Então, ele já vai copiando os mesmos passos daquilo que o Senhor faz. E aí ele diz que a água roubada é doce, e o pão que se come escondido é saboroso, quase que imitando aquele banquete. Não, Deus tinha um banquete para oferecer aos inexperientes. Então, não, calma aí, que a insensatez... Aqui também tem um negocinho bom para comer, aqui também tem um negocinho diferente. Só que, quais são as diferenças? É que essa insensatez, ela leva à morte. Esse é o final do caminho daqueles que seguem vão contra a vontade de Deus, que seguem um caminho de insensatez. Eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Então, com certeza, esse caminho da sabedoria até chegar ao banquete de Deus e aprender e desfrutar ali, não vai ser um caminho tão simples. A Bíblia fala, Jesus já nos ensinou que o caminho que leva à salvação, ele é estreito. E ele é cheio de obstáculos. E a porta também é estreita para quem se entra, mas o caminho que leva à perdição é largo e a porta é larga. Então, para você sentar nessa mesa, para você adquirir sabedoria, não é algo simples. Na verdade, Tiago também já fala que a gente deve se alegrar nas provações, se alegrar nas dificuldades, porque essas tribulações, esse sofrimento vai nos transformar sábios. Esse é um processo do Senhor sobre a nossa vida. É importante que você entenda que a vontade de Deus para nós não é que você viva uma vida confortável, sem problema nenhum. Na verdade, é o oposto. Jesus disse, olha, nesse mundo há ossos ainda vão se quebrar, e nesse mundo ainda vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Por quê? Porque continuar nesse caminho, continuar nessa caminhada de sabedoria, significa que eu estou sendo moldado a algo diferente do que eu sou. Jesus Cristo, ele está nos tornando a origem, nos moldando a sua imagem.
né? Já o caminho da insensatez, ele é um caminho de coisas fáceis, coisas rápidas. Então, ó, você não foi atrás da sua própria água, você roubou. Mas a água roubada, aparentemente, é mais doce. É melhor. E o pão que se come escondido, eu não sentei à mesa para comer meus irmãos, para aprender, para entender. Não, eu roubei e comi escondido. Ele é mais saboroso, aparentemente. E por isso que algumas pessoas têm essa visão ainda hoje, que o pecado é bom. O pecado parece ser bom. A sensação, aparentemente, é algo muito bom. Mas finaliza, como diz o verso 18, que os convidados, os que atendem o chamado da insensatez, estarão nas profundezas da sepultura, mortos. Então, é uma escolha entre vida ou morte. Desde o início, o Senhor, ele mostra para nós o contraste em toda a Bíblia, do caminho que ele quer que a gente siga e do caminho que leva à perdição. Então, tá aí. Tá aqui. Não tem muito mais o que falar, não. Não tem. Só resumindo, do 1 ao 6, Deus quer que nós sejamos sábios, então ele faz o convite, a própria sabedoria faz o convite. Do 7 ao 9 é onde o autor ele distingue entre o sábio e o zombador. O zombador é aquele que não é ensinável, ele ignora a correção. E o sábio é aquele que aceita a correção. É aquele que se torna mais sábio porque aceita a correção. Também falamos sobre o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Ou seja, Natanael bem falou, o justo, o sábio, ele começa em Deus. É o princípio da sabedoria. E também termina em Deus. Termina. E a parte final, do 13 ao 18, é o convite da insensatez. Assim como a sabedoria tem o seu convite, a insensatez também tem. Foi muito bem explanado por Natanael, porque o caminho da insensatez é o caminho mais fácil. Mas o caminho verdadeiro, o melhor caminho a se seguir, é o caminho do 1 ao 6, o caminho da sabedoria. Onde nós vamos ceiar num banquete especial que você vai fazer. É isso aí. Para finalizar, por que o escritor do Provérbios, já que o versículo 1 ao 6 é o mais importante que a gente deve seguir, por que o escritor do Provérbios não deixou só 1 ao 6, ele deixou também as outras partes, principalmente dedicou a maior parte dos versículos para falar sobre o caminho da insensatez? Porque é sábio saber onde não ir também. Não é? A Bíblia, desde o início, a gente pode observar até isso em Jesus, antes dele fundamentar alguma coisa, ele primeiro remove o fundamento errado. Então, antes de você construir um altar, você deve primeiro reformar aquele lugar, deixar um ambiente favorável para a agir de Deus. Então, talvez nesse momento aí você esteja vivendo uma vida, um estilo de vida mais parecido com o caminho do insensato do que com o caminho do sábio. Então, como é que começa? Começa saindo do caminho do insensato. E aí você começa a caminhar segundo a sabedoria e atendendo ao chamado da sabedoria. Mais alguma coisa para comentar? Perfeito. Então esse é o capítulo 9 de Provérbios, tá bom? Lembrando, todas as quartas-feiras tem vídeo aqui no canal. Vídeo, viu? Vídeo aqui no canal de qualidade, da AD Madureira Nova Cruz. Quarta-feira passada já teve um vídeo do Pastor Jean. Hoje é o nosso vídeo. Na próxima quarta vai ter outro muito especial, se eu fosse você eu não perderia. Mas até lá, sábado, tem Conexão Madureira. Conexão Madureira que é ao vivo. Você pode comentar no chat, o pessoal vai estar lá, vai estar de olho, tá bom? Vai ser ao vivo Conexão Madureira. Mas toda quarta estamos aqui com um vídeo novo, com um vídeo diferente. Hoje continuando Provérbios capítulo 9, que nós vamos agora em nome de Jesus. Até o fim, né? Até o fim. 31 capítulos de Provérbios. Lembrando, já tem dos primeiros 8. Tá lá no canal. Só abrir lá. Aí onde você tá, você já deixa o like. Aí, ó. E aí você vai entrar no canal da AD Madureira Nova Cruz. Você vai se inscrever se você ainda não for inscrito. E você vai olhar os outros vídeos. Tem transmissão dos cultos, dos congressos. Tem vídeos também do Comentando Provérbios, os outros vídeos que a gente fez. Tem todos os outros programas de Conexão Madureira que já passou. Se tiver mais Pastor Jean comentando, né? Teve um vídeo que ele postou semana passada. Tem outros vídeos dele também ensinando a como ler a Bíblia. E seja abençoado. Esse é o objetivo aqui desse canal, na internet. Compartilhe esse vídeo também. Mande aí pro link. Fulano, lembrei de você. Você com certeza conhece o insensato, né? Aí você
Lembrei de você vendo esse vídeo, né? Você não, manda pra Sabe também. pra te abençoar. Manda pro sábio também, Ele né? sabe, ele tem que Ficar mais sábio. mais sábio. Ficar mais sábio, é. E talvez se você não pensou em ninguém, talvez você seja a pessoa que precisa ver esse vídeo. Você precisa ver esse vídeo. Ainda bem que você chegou até aqui vendo. Tá bom? Esse foi o Comentando Provérbios capítulo 9, certo? Em breve a gente volta para o capítulo 10. Mas não espere por nós. Vá na frente, leia o capítulo 10, leia até o 31 e vamos continuar no caminho da sabedoria, buscando ser mais sábios, completos em Jesus Cristo. Tamo junto, até o próximo.